Olá, olá, boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. O Diogo já entrou. Oi, oi, Elizabeth. Oi, Renatinha, tudo bem? Vou dar um tempinho aqui pro pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou ajeitar aqui colocar um cheirinho aqui de concentração. Se deixar, eu me desconcentro. Vou pôr aqui um alecrim. Enquanto o pessoal vai entrando. O som tá bom, gente? Me fala aí se o som tá bom, se a luz aí tá boa pra vocês. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Vão me falando aí. Tá ótimo. Ai, maravilha. Maravilha. Vamos só dar um tempinho. Essa é uma live curtinha, não é nada muito demorado, mas é uma live de muito conteúdo legal. Muito interessante. Ai, que legal. Tá tudo perfeito. Ah, Deise, que bom você aqui também. Juliane. Isso aí, pessoal, vamos entrando. Só faltou uma musiquinha, né? Tinha que ter colocado aqui uma musiquinha. Mas quem me conhece sabe que internet não é meu forte. Só de vocês já estarem conseguindo me ver aqui já tá, ó, muito bom. Legal, vamos entrando. Bastante gente estava pedindo essa live, né? Vou deixar ela gravada. Pelo menos vou tentar. Bacana. Vai enviando aí, vai compartilhando, apertando no aviãozinho aí, chamando os amigos, as amigas, aquelas pessoas que estão ouvindo falar bastante de constelação e não sabem o que é. Essa live é para isso. É para você que não conhece, não sabe o que é constelação. Eu tô aqui para te mostrar o que é. Né? Vai convidando o pessoal. Esperar mais uns minutinhos, a gente já vai começar. Isso, pessoal, vai compartilhando aí. Daqui 2 minutinhos a gente já começa, tá? Eu gosto sempre de respeitar o horário, né? Respeitar quem tá honrando aqui com o horário, né? Mas nós sabemos que nem todo mundo consegue estar no horário, né? À noite, correria, filhos, família, né? Oi, oi, pessoal. Vão entrando. Aí vocês vão me falando se tá bom o som, se tá boa a luz, se tá tudo certinho. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá? Durante a live, né? E sempre no momento mais oportuno eu vou respondendo. Ah, obrigada, Iago! Vai ser muito legal. Muito bom. Eu tô muito ansiosa para fazer essa live. Eu estava muito ansiosa, porque é um conteúdo muito rico para se entregar, né? E é um conteúdo que eu passo assim diariamente para as pessoas que vêm e me perguntam. E tem muita gente que às vezes, né, gostaria de saber o que é, como funciona. Aí acaba entrando naquelas lives, em outras lives de outros consteladores, aí o pessoal fala muito. É como se as pessoas já soubessem, já entendendo, né? Já entendessem o que é constelação, né? Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma live mais simples, começo mesmo, para as pessoas entenderem o beabá do que é a constelação, tá? Então vocês fiquem bem à vontade para vocês perguntarem. Quem não conseguir perguntar durante a live, ou se não der tempo para responder todo mundo durante a live, no final ali eu vou colocar depois uma caixinha de perguntas e eu vou responder todo mundo, tá? Tudo bem certinho, para não ficar dúvidas nenhuma. Então, não existe pergunta boba, tá? Então pode perguntar.
aquela coisa, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Eu não vou me estender muito aqui na espera, até porque eu pretendo deixar a live gravada. Eu falo pretendo porque eu já fiz algumas lives e não consegui gravar, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Se quiser mandar mais um aviãozinho aí para quem vocês quiserem, para quem vocês acham que vai ter, né, que vai ter interesse em saber o que é, aquelas pessoas que querem saber o que é uma constelação, como funciona, né? Tô aqui para desmistificar uma constelação e para explicar mesmo para vocês o beabá, o básico, simples, o que é, tá? Para não ficar dúvidas nenhumas mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então. Constelação familiar sistêmica. O que é isso, Simone? É o que eu mais escuto. O que é isso, né? Então vamos lá, gente. Vamos entender da seguinte forma. Eu, Simone, sou filha de um pai e de uma mãe, certo? Você que tá aí desse lado, você é filho de um pai e de uma mãe. O seu pai e a sua mãe são filhos de um pai e de uma mãe. Os avós deles são filhos de um pai e de uma mãe. E assim vai, certo? Isso acho que ninguém pode contestar. Acho que aí todo mundo concorda, né? Nós não somos filhos de chocadeira, nós temos um pai e uma mãe. Independente se a gente conhece ou não esse pai, essa mãe, se nós temos convívio, se nós temos um bom convívio ou não, nós somos filhos de pai e de mãe. Então, começa tudo por aí. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Aí as pessoas falam assim, Simone, tá, isso aí é lógico, é óbvio, né? Todo mundo sabe que teve que existir um pai e uma mãe. Ok, mas nós temos que trazer isso para nossa consciência. Por quê? A constelação é isso, tá? A constelação, então, nossos pais, os nossos avós, bisavós, tataravós, os nossos ancestrais, eles fazem a nossa constelação, eles fazem o nosso sistema familiar. E isso a gente não tem como negar. Então, o que acontece? O que é a constelação? A constelação nada mais é do que nós olharmos para este sistema que existe. Olharmos mesmo, imaginar todos os nossos ancestrais e olhar para a história deles. A história deles é a nossa história. E a história deles, assim como a nossa, de repente pode ser cheia de traumas, pode ter tido muitos medos, abusos, situações ali que marcaram muito a vida deles, né? Então, todas essas situações, elas trazem uma carga. Assim como qualquer coisa na nossa vida tem energia, tem as suas vibrações, então esses acontecimentos são cargas que vêm passando de geração para geração. Tá, Simone, mas como assim? Eu nem conheci minha tataravó, eu nem conheci minha bisavó. Como que vai influenciar um medo que a minha bisavó passou, um abuso que ela passou? Como que isso vai influenciar na minha vida? Então, o que acontece? Essas cargas vão passando para nós na nossa educação, na forma como os nossos pais nos mostraram o que era certo, o que era errado, não faça isso ou faça aquilo, na forma como eles conduziam a família, como eles criaram a família, os filhos, né? Então, tudo isso, gente, inconsciente, entra aqui e fica no nosso inconsciente. Então, quando a gente fala de constelação familiar, vamos tratar
algo com a constelação familiar, nada mais é do que nós olharmos para esse sistema todo que existe, tá? E que existiu mesmo, pessoas que não estão mais vivas, não tem problema, mas elas deixaram as suas cargas, deixaram as suas energias, deixaram, né, ali as suas sementinhas, digamos assim. Então nós vamos olhar para esse sistema, ver da onde veio e ali na constelação a gente identifica, né? Então a gente identifica o que, da onde veio, por que veio e qual é a marca que isso está deixando no nosso dia a dia. Eu te falo, muitas vezes, a maioria dos nossos traumas que nós temos, às vezes medos que a gente nem consegue entender, por exemplo, tem gente que tem medo de altura. Nunca aconteceu nada na minha vida. Nunca caí de nenhum lugar, nunca estive numa situação de perigo. De onde vem isso? Da nossa cabeça? Do nada? Não. Às vezes tem que ser olhado no sistema, às vezes vem lá de trás. A vida vem de muito, muito longe, a gente nem imagina. E às vezes é um medo que a gente está trazendo para cá, de algum ancestral, ou alguma situação, ou alguma insegurança, tá? Então hoje eu vou aqui, estou explicando para vocês o que é o beabá da constelação. Eu não vou entrar em assuntos específicos, isso vão ficar para outras constelações, como por exemplo, as pessoas vêm constelar financeiro, as pessoas vêm constelar relacionamentos, isso vão ficar para outras lives. Eu vou explicar hoje para que serve a constelação, tá bom? Tá tudo bem por aí? Estão conseguindo acompanhar? O som tá bom? Vão me posicionando, tá? Qualquer coisa eu vou alterando aqui, vou mexendo aqui. Tudo certinho? Alguém só me dá um ok aí. Tá, acredito que esteja tudo ok. Beleza, tá joia. Então, gente, basicamente, tá? Basicamente, a constelação, então, é isso. Então, constelação é tudo que está no nosso sistema, são os nossos ancestrais, os nossos antepassados, tudo que aconteceu lá atrás, que vai deixando ali os seus resquícios, né? E vão atingindo a gente. Atingindo, né? De uma forma, assim, inconsciente, tá? Muitas vezes nós não temos consciência, né? O que a constelação resolve, Rosa? A constelação, ela resolve aqueles problemas que você fala assim, eu já fiz de tudo e nada resolve. Nossa, eu já fui em médico, já fui em psiquiatra, em neuro, já tomei remédio, não adianta, por exemplo, né? Um dos exemplos. Tudo que você já fez, ou por exemplo, relacionamentos, eu já fiz terapia, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já procurei o que você imaginar e eu não consegui resolver. Esses são assuntos de constelação. Isso a constelação resolve. Aquilo que você acha que não tem mais jeito. Aquilo que já parece assim, já é impossível, que não tem mais jeito. Por quê? Essas dores, esses traumas, esses problemas, eles são tão enraizados e eles vêm de tão longe que como você vai tratar agora se de repente não é nem seu? Isso é simplesmente uma repetição do que você vem fazendo lá de trás. Entende? Então, por exemplo, tem pessoas que têm problemas cíclicos na vida, né? Que estão sempre se repetindo. É assim, entra numa fase, aí fica tudo bem, aí daqui a pouco, de volta, tá naquele sistema. Vamos colocar aqui um exemplo, relacionamentos. Tem pessoas que se relacionam sempre com o mesmo tipo de pessoas, atraem o mesmo tipo de pessoas. Aí a pessoa fala assim, eu tenho dedo podre. Você tem, de repente, alguma lealdade sistêmica, alguém que você espia lá de trás, ou você está num emaranhado sistêmico, que eu já vou explicar o que é, ou então é algo que te falta. São coisas que têm que ser olhadas. E isso a gente só vai saber quando a gente coloca no campo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como funciona assim, bem, mais ou menos como eu trabalho, né? Para vocês terem uma ideia melhor, tá?
Financeiro, aquelas pessoas que falam assim, Simone, eu até não tenho muito problema para ganhar dinheiro, mas quando o dinheiro entra, o dinheiro sai e eu não consigo fazer nada com o dinheiro. Eu não consigo ficar com o dinheiro, eu não consigo prosperar, eu não consigo investir, eu não consigo fazer nada. Eu tô sempre sem dinheiro. É algo a ser olhado. A gente coloca isso no campo e o campo nos mostra o porquê disso. Então, assim, a constelação, ela não vai tratar o que está acontecendo. Não, ela vai tratar da onde veio, aonde tudo começou, com quem tudo começou. E aí o que a gente faz? A gente olha para esse sistema, identifica de onde veio e ali nós fazemos o alinhamento. Tá? A gente alinha isso e coloca a vida para fluir. Fluir como ela deve fluir, sem ficar fazendo repetições, sem a gente ficar espiando os nossos antepassados, sem a gente ficar trazendo traumas deles, né? Então a gente passa a seguir a nossa vida. A nossa vida começa a fluir de outra forma, porque aí você tem consciência do que está acontecendo, você tem consciência de onde está vindo esses problemas, de onde estão vindo, né? Então a constelação, ela tem assim, olha, um grau de importância e de seriedade tão grande que se as pessoas imaginassem. Só que muita gente pergunta, né, e fala assim, Simone, mas a constelação, né, ela tem a ver com religião? Não, nada, gente. Com espiritismo, nada a ver. Nada mesmo, tá? Porque assim, ó, a gente, quando a gente coloca ali no campo, no caso, né, os antepassados e tal, a gente não está colocando eles ali, a gente está representando eles. E essa representação, ela traz as cargas deles, a vibração, a energia é do teu sistema, isso faz parte de você, da tua história, né? A gente traz muita coisa com a gente, muita coisa está no nosso subconsciente e isso é colocado em campo, tá? Eu posso falar, tá? Porque eu já fui espírita, hoje não sou mais, mas não tenho nada contra, nada mesmo, muito pelo contrário, respeito todas as religiões, mas a constelação não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Então assim, ó, constelação pode ser feita de várias formas. Tem gente que faz constelação em grupo, que é um grupo de pessoas, onde cada pessoa vai representar ali os membros da família que precisam ser visto, tá? A constelação, o campo só mostra o que precisa ser visto, tá? Dá para ser feito tem gente que faz com cavalos, tem gente que faz com os bonecos de Playmobil, almofadas, objetos com pedras, e eu trabalho com os bonequinhos na água. O meu campo é uma bandeja com água, tá? Então, assim, como funciona, Simone? Você traz um tema. Qual é esse tema? É o que você escolher, é a sua dor, é aquilo que te incomoda e você não consegue resolver. Às vezes é algo assim que é até difícil de você falar e de você entender que aquilo precisa ser resolvido. E muitas vezes as pessoas às vezes têm medo de enfrentar isso. Falam assim, meu Deus do céu, não quero nem olhar para isso. Só que aí a vida continua seguindo como sempre seguiu. Então, se a gente quer fazer diferente, resultados diferentes, precisam de ações diferentes, né? E aí entra a constelação. Aí você vem, traz o seu tema e nós colocamos esse tema no campo. Então, hoje nós vamos constelar o financeiro, por exemplo. O dinheiro que entra e sai com muita facilidade, ou o dinheiro que não entra, ou indecisão de profissão, ou relacionamentos, ou aquele problema de saúde crônico que você já não tem mais o que fazer. A constelação também ajuda em todas essas partes, principalmente nos sintomas, tá? A gente não substitui médico, nada disso, remédio, nada disso. A gente só traz para você
a consciência da onde vem o problema e como resolver este problema, tá? Então assim, ó, eu vou mostrar aqui de uma forma bem na prática aqui, como que funcionam os bonequinhos, que eu acho que muita gente tem curiosidade quando a gente fala assim, constelação na água, como que é isso, né? Primeiro que constelação na água é uma constelação individual, fico eu, terapeuta, e você, meu paciente, meu paciente, que vem me trazer a sua queixa, tá? Então, sempre quando a gente marca uma constelação, você fala assim, Simone, olha, eu vou querer marcar para tal dia, tá? Tal horário, tal dia. Eu sempre vou te perguntar, qual é o tema? Qual é a dor que você vai querer colocar no campo? Ou trauma? Ou enfim, a dúvida? Qual é o tema? Qual é a sua queixa? Aí a pessoa me fala. E eu não fico perguntando muita coisa não. Eu não gosto. Isso é uma coisa minha, tá? Eu não gosto que a pessoa fique falando muito antes para não influenciar em nada. Então assim, você me fala o tema e aí já tá marcado. Uma data, um horário, o local e o tema. É o que nós precisamos para o campo começar a agir. E ali já começa a se agir um campo e a trabalhar aquilo. Então assim, aí nós marcamos e vocês vêm e quando a gente coloca no campo, aí você pode me falar, né? Para poder até ir mostrando ali no campo o que tem que ser mostrado. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Água, tá? Aí eu coloco assim, ó. Pego aqui a bandeja e eu coloco a água aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vou mostrar porque tem muita gente que tem curiosidade de saber, sabe? Eu vou só por aqui, eu já mostro pra vocês certinho. Eu já arrumo minha câmera aí. Aí vocês me falam assim, Simone, qualquer pessoa pode constelar? Qualquer pessoa pode constelar, tá? Qualquer pessoa pode constelar. Problemas de saúde, por exemplo, o que eu posso e o que eu não posso constelar? Vamos supor, gente, se coisas muito superficiais a gente não constela, tá? Por exemplo, eu tô com uma dor de garganta aqui, tá me incomodando e tal. Será que tem como você constelar isso? Não, isso não é algo que se constela. Isso é algo que é uma gripe, tá todo mundo, tem uma virada de tempo, aquela coisa toda. Agora, se você chegar pra mim e falar assim, Simone, eu tenho uma dor de garganta que ela vai e volta, e essa dor de garganta já me acompanha há algum tempo, e quando ela vem, ela me impossibilita de trabalhar. Eu não consigo falar, eu perco a voz, me acaba, me derruba. Opa! Se é algo que atrapalha no seu dia a dia, e é uma dor de garganta que ela sempre vai e volta, tá sempre ali, algo tem que ser olhado. Aí sim, nós constelamos. Entendeu? Agora, se é algo assim que resolve ali, já tá resolvido, né? Você sabe, né, o porquê daquilo, aí não, né? Mas assim, quando é algo que você não sabe mais de onde de onde vem, a gente constela sim. E tem a resposta, tá? Outra coisa. Quantas sessões, Simone, são necessárias? Uma. Cada tema, uma sessão. Então, assim, você me traz hoje uma queixa do seu financeiro. Ok, nós vamos constelar o seu financeiro, tá? Aí você fala assim pra mim, quando que eu posso constelar de novo? Primeiro, não há necessidade de constelar de novo, tá? Até porque o campo, ele tem um tempo para ele agir, ele vai agindo, ele vai resolvendo esses problemas, né? Então assim, mas vamos supor que você fale assim, não, é que dentro do financeiro tem várias coisas que eu queria e tal. Tudo bem, então assim, você constela hoje o financeiro, se você quiser constelar novamente este tema, você espera 6 meses, tá? Porque muita coisa vai mexer. A constelação, ela envolve muita coisa, ela mexe com muita coisa. Então, assim, tudo vai se ajeitando, vai se alinhando. Eu falo que, assim, imagina uma estrada que tem um buraco aqui, que tem um acidente ali, que tem mais um problema lá na frente. Você vai assim, né? Andando, aí vai aqui, vai aqui, para. Quando você faz a constelação, a gente vai tirando esses obstáculos e você passa a fluir. E assim vai. E às vezes pode demorar um pouquinho mais. Às vezes
é meio que imediato, parece mágico, como as pessoas falam, né? Então, mas tem que dar o tempo da constelação. Aí você constelou hoje financeiro. Aí você fala assim pra mim, eu queria também constelar relacionamentos. Eu vou ter que esperar tudo isso? Não. É outro tema. Então a gente só dá um tempinho ali de uma semana, mais ou menos. Aí você constela esse outro tema. A gente constela outro tema e tá tudo certo. E tem vezes que às vezes essa outra situação completa um pouco mais a constelação que você fez, de repente pro financeiro. Entende? Então assim, um tema, uma única sessão. Não tem necessidade, tá? O que eu indico às vezes, gente, durante o processo todo de uma constelação, quem gosta, né, e sente necessidade de ter um melhor entendimento, às vezes de si, do que está acontecendo na vida, é o Reiki, né? Que eu sou reikiana também. E eu acho muito bacana, assim, né? Essa consciência toda. Mas o Reiki fica para uma outra live, tá? Na enquete vocês escolheram hoje primeiro a constelação, né? Então vamos lá, tá? Essas são as dúvidas, assim, acho que principais, mas caso vocês vão aparecendo dúvidas, vão me perguntando, tá bom? Então assim, ó, gente, eu coloquei aqui, deixa eu só ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui a bandeja? Tá dando pra ver? Me falem aí se tá ok, se vocês estão conseguindo ver ou como é que tá. Não precisa ver a bandeja inteira, tá? Porque eu só vou mostrar como que funcionam os bonequinhos aqui. Só preciso que alguém me fale como é que tá aí a questão da bandeja. Tá, maravilha, Isabelle. Aí assim, ó. Aqui, ó, eu tenho vários bonequinhos. Eu tenho mais do que isso, mas eu coloquei esses daqui na tampinha aqui pra vocês conseguirem visualizá-los, tá? Então assim, ó. São bonequinhos assim, ó. Deixa eu colocar mais pertinho. São bonequinhos de EVA, ó. Tá? Eles são super leves e por isso que eles conseguem boiar, tá? Na água. Então, é bonequinho de EVA, é água, nós colocamos os bonequinhos aqui e eles vão mostrando. Ah, Simone, mas como é que funciona isso? Como assim? Vai colocando os bonequinhos, né? Então, funciona assim, ó. Vamos supor. Tem situações que eu falo assim, olha, você tira os bonecos. Tem situações que eu tiro os bonecos. Vai depender muito da energia ali que eu sinto ali na hora. E aí, o que importa é os bonecos estarem na água sendo representados por cada membro da família, que precisam ser vistos ali, tá? Então, vamos supor, aí eu coloco ali, peço pra você escolher um boneco e tal, e você coloca o bonequinho. Tá dando pra ver a bonequinha aqui na água? Vou interagindo aí. Veja se consegue ver a bonequinha na água e tal. Então, aqui eu vou colocando o que eu sentir necessidade, do que a gente vai conversando também, e o campo vai mostrando. Então, por exemplo, você coloca uma bonequinha que representa você, tá? Aí coloca uma outra bonequinha que representa a sua mãe, por exemplo, tá? A gente coloca aqui no meio da bandeja e nós deixamos os bonequinhos pararem. Quando eles param é que a gente coloca um outro bonequinho, tá? Então, o que que acontece? Como que a gente consegue decifrar o que acontece no campo? Primeiro, como vem esse bonequinho? Porque você vai pegar o boneco, eu faço assim, ó, meu saquinho tá ali. Eu coloco num saquinho que você não vê. Aí você pega o boneco, ou eu pego o boneco, dependendo da situação, tá? Você pega o boneco sem ver e coloca no campo. Então, às vezes é uma mulher que pega um bonequinho de homem. Ela fala, nossa, mas como assim? Eu sou mulher, pego um bonequinho de homem. Às vezes, o que acontece? O que acontece? É por causa da minha respiração aqui também. Eu tô muito próxima. Por isso que eles estão se movendo bastante. Então, o que acontece? Essa mulher provavelmente tem uma energia masculina muito forte. Então, assim, cada detalhe dos bonecos, eles me falam um pouco mais da história. E um pouco mais do que a gente precisa ver. Então, a cor dos bonecos também, a corzinha da roupa, tá? Às vezes tem ligação uma com a outra, ligação até mesmo com a roupa que você vem, tá?
Às vezes sai uma pessoa mais idosa e você é super jovem, mas às vezes é aquela pessoa jovem que carrega uma família inteira nas costas, por exemplo. Cheia de problemas, a cabeça não é aquela coisa de estar sempre buscando muito conhecimento, sabedoria, né? É como se fosse uma pessoa mais velha. Então, às vezes ela representa assim. Outra coisa, como os bonequinhos se comportam na água aqui, tá? Vamos supor, eu coloco você, a sua mãe e coloco o seu pai, por exemplo. Vamos colocar um bonequinho aqui, um homem aqui, tá? A gente consegue ver para onde o bonequinho fica virado, se eles olham um pro outro, se o bonequinho se isola, se o bonequinho olha para fora do campo, que aqui tá dentro, dentro da bandeja é o campo, às vezes ele tá olhando para fora, contra tudo e todo mundo. Aí, por exemplo, ó, os meus bonequinhos, por exemplo, fui eu quem fiz, eu gosto de colocar minha energia e eu ter uma intimidade com eles. Então, cada bonequinho que representa aqui, eu entendo o que ele quer dizer. Por exemplo, eu fiz bonequinhos assim, ó. Hominho todo de preto, mulherzinha toda de preto também. O que isso representa pra mim quando a pessoa pega? Depressão. Depressão, ou essa pessoa vive no luto, ou uma tristeza muito grande. E às vezes a gente vai buscar da onde veio isso. Aí ela pega um outro boneco que representa aquela mesma cor, e esse boneco lá de trás às vezes fica olhando para ela, ou seja, ninguém olha, só aquele boneco, ou seja, a sua às vezes identificação tá ali com aquele bonequinho. Então o campo mostra. Então não tem como uma constelação dar errado, porque o campo mostra o que precisa ser visto. Então, por exemplo, quando teve casos de, às vezes, de aborto na família, e aquela criança que foi abortada, às vezes, nunca ninguém deu muita importância. Principalmente antigamente, né? Era muito assim, né? Não que não dava importância, mas assim, era aquela coisa mais vida que segue e tudo mais. E às vezes, por faltar ver aquela criança que nasceu, ou que, né, e que faleceu, ou que não nasceu, às vezes ali tá a razão de muitos problemas, tá? Às vezes uma falta de um pai, um relacionamento bom com um pai, traz problemas na ação. A gente às vezes não consegue ter ação, sabe? Tirar as coisas do papel e colocar em prática. Às vezes você é um excelente profissional, renomado, tem um excelente currículo, você sabe que você faz aquilo que você gosta, mas as coisas não vão. Aí a gente fala, nossa, por que, né? Às vezes tá aí em relacionamento com o pai, aí você fala assim pra mim, não, mas eu me dou bem com meu pai. Às vezes é o teu avô, teu bisavô, às vezes você se dá bem com teu pai, mas às vezes você tem dó do seu pai, sabe? Tem inúmeras situações que o campo mostra, tá? Então, como eu falei, hoje eu não vou abrir muito cada assunto para não confundir muito. Vamos por partes, nem que semana que vem eu pegue um tema, que vocês podem escolher o tema, por exemplo, financeiro, relacionamentos, sintomas, o que vocês quiserem. E aí eu desmembro esse tema para vocês irem entendendo, tá? Cada vez melhor, né? Não adianta querer falar tudo agora, porque eu tô falando com pessoas... Pode ser até que tenha bastante gente aqui que conheça, mas tem gente que às vezes nem sabe o que é. E aí, por aí vai. Às vezes, quando vai pegar um bonequinho, o adulto ali que tá ali, a pessoa que está na minha frente, que está constelando, pega um bonequinho pequenininho. Uma criancinha e coloca. Mas criança? Às vezes você é um adulto infantilizado, que não quer crescer, que se comporta como uma criança. Aí você fala assim, nossa, mas como é que você identifica isso? A gente estuda para isso, né? Estuda para isso e a gente vai entendendo tudo isso. Por exemplo, pessoas que têm muitos ciúmes, pais que têm ciúmes dos filhos. Isso aí é uma certa infantilidade, imaturidade, né? Então, às vezes vem como uma criança. Durante a minha constelação, o que eu faço? Eu falo a minha constelação, gente, porque pode ser que vocês já tenham feito constelação com outras pessoas e falar, mas não foi assim, foi diferente. Tá tudo bem.
Cada constelador vai trabalhar da sua forma. O que importa é nós identificarmos da onde vem o problema e alinhar esse problema. É nunca deixar o paciente, o cliente sair dali sem o alinhamento, né? Então, eu gosto sempre de alinhar, eu coloco uma segunda tomada de bonecos. Depois que a gente identifica, a gente fala as frases sistêmicas, a gente libera o que tem que ser liberado, né? Antes, até esqueci de falar para vocês, tá? Quando vocês chegam no meu consultório, a gente conversa ali um pouquinho, sem contar muitos detalhes, como eu falei. Eu peço para você meditar, para você olhar para os seus antepassados, imaginar os teus antepassados, sabe? Então, assim, você criar uma conexão, né, e um estado de presença do aqui e do agora, do que você está fazendo ali naquele momento, para você poder entrar no campo, tá? Então, assim, quanto tempo demora para constelar? Olha, 1h30. Eu sempre peço para a pessoa separar 2 horas. Eu gosto de fazer com calma, porque a gente vai entendendo, a gente está lidando com emoções, às vezes não é tão fácil assim, a pessoa, né, se emociona bastante, e eu gosto desse tempo, tá? Para o cliente ali, para vocês poderem ir absorvendo tudo da melhor forma possível. Então, 1h30, 2 horas. A minha constelação demora esse tempo, tá? No caso, com os bonecos na água. E deixa eu só ver aqui. O que eu preciso fazer depois da constelação? Nada. Eu sempre peço o seguinte: constelou, confia, entrega e deixa fluir. Você viu o que tinha que ser visto. E é isso que importa. A constelação é para isso, tá? Você viu o que tinha que ser visto, já foi alinhado, já foi colocado tudo certinho ali no seu lugar, né? Então, é isso que importa. Procurar não ficar racionalizando muito, pensando, não. E é muito importante que você pode falar para todo mundo que você constelou, não tem problema nenhum. Mas falar o assunto, sabe, que você tá como foi a constelação, isso não é legal, pelo menos durante o primeiro mês. Depois de um mês, aí você pode até falar. Por que disso? Porque assim, ó, tô eu e você aqui. Estamos constelando o seu assunto. Você está sentindo, vendo, porque você está no campo, certo? Você está sentindo tudo aquilo. Aí as coisas vão fazendo sentido, você vai tendo alguns insights e tudo mais. Ótimo. Você sai dali, você entendeu. Você passar isso para uma outra pessoa e fazer com que ela entenda, nem sempre vai dar certo. E aí a pessoa acaba entrando no seu campo e estragando a tua constelação. Então, espera, pode até falar, não tem problema nenhum. Constelei tal assunto. Como foi? Daqui um mês eu te conto, tá? E aí, depois de um mês, você pode realmente falar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, assim, ó, o que existe na constelação, que é bem importante de eu falar pra vocês, eu sigo Bert Helling, né? Então, assim, são 3 ordens do amor, tá? A primeira é pertencimento. A segunda, hierarquia. E a terceira, equilíbrio. O que é isso? Pertencimento, ele entra na questão de você olhar aquilo que... é você se sentir parte do processo, parte do sistema. Você olhar aquela pessoa que às vezes nunca foi vista, nunca ninguém deu bola. Como eu falei, por exemplo, um aborto. Ou uma pessoa que se suicidou. Enfim. Pertencimento. Você pertencer ao sistema. Às vezes você copia alguém que não sente que pertence ao sistema. Às vezes você se sente um peixe fora da água. Por que disso? Então, pertencimento é uma ordem muito importante. Fazer com que você pertença ao sistema, você se sentir pertencente ao sistema é uma das principais ordens do amor. É a primeira, né? A outra é hierarquia. Aí pega, gente. Eu falo que aí pega pelo seguinte. Tem muito filho e filha que acha que o pai e a mãe deveriam de fazer assim, assado, porque eles estão errados, porque olha como vive, olha...
Para, gente. A hierarquia vem para mostrar isso pra gente. Nós, filhos, somos pequenos e os nossos pais são grandes. Existe uma hierarquia. Os nossos pais podem sim falar o que eles quiserem pra gente. A gente não pode falar o que a gente quer pra eles. Nós não temos esse direito. Porque existe uma hierarquia. Entende? É bem sério isso. Bem importante. Eu sei que pega bastante, né? Pega bastante. Mas assim, a constelação, gente, ela ensina pra gente que não existe julgamentos. Nós não podemos julgar ninguém, culpar ninguém. Porque a constelação fala muito sobre que nós todos acabamos sendo vítimas. Ou de uma lealdade sistêmica, que o que é a lealdade sistêmica? É uma cópia de alguém. Você pega lá o teu avô que perdeu tudo lá, perdeu as fazendas dele, não sei o que e tal, e você tá numa lealdade com eles, tem medo de fazer a mesma coisa que ele. Ou o seu avô bebia, e você bebe muito, você não sabe nem o porquê, você tá numa lealdade sistêmica, tá? Você pode estar, as pessoas quando elas cometem erros, enfim, né, no dia a dia, elas podem estar também num emaranhado sistêmico. O que é um emaranhado sistêmico? Qual é a diferença de uma lealdade sistêmica? Um emaranhado é assim, algo aconteceu aqui com meu bisavô, que respingou no meu avô, que respingou no irmão do meu avô, e eu tô aqui no meio porque eu olho tudo aquilo. E eu me sinto num emaranhado. Você fica perdido, você não sabe nem como agir, sabe? Isso é um emaranhado sistêmico. Isso falando bem de uma forma bem geral, tá, gente? Que isso aí são assuntos que a gente pode, conversar, mas assim, só para vocês entenderem. Tem também, gente, as questões culturais, né? Por exemplo, a gente aqui no Brasil tem um estilo de vida, de cultura. Vai lá pro Japão, é outro estilo de vida, de cultura, né? Então, assim, a gente também tem que respeitar tudo isso, porque tem certas culturas que o que é certo pra eles, pra gente não é certo, é erradíssimo. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Então, não há julgamentos na constelação. Isso que eu acho mais lindo de tudo, que nós aprendemos que nós não temos o direito de julgar ninguém. Ah, porque fulano tá fazendo isso, aquilo, porque esse fulano não presta, não sei o que. Oi? Né? Oi, vamos olhar um pouquinho pro que a gente faz também. E assim, por que aquela pessoa faz aquilo? Às vezes ela tá numa... Não é nem dela aquilo, ela tá copiando. Ela aprendeu a ser assim. Ela veio com uma carga que não é dela. Ela tá aprendendo. Ela tá colocando em prática o que ela aprendeu quando ela era criança, o que os pais dela aprenderam com os avós, o que os avós aprenderam com os bisavós, e isso vai passando. Tá? Terceira lei do amor, de Bert Helling, né? Que é o equilíbrio. O equilíbrio, gente, ele entra em várias partes, assim, né? Mas tem uma que ele afeta bastante, que são os relacionamentos, tá? É aquele equilíbrio entre dar e receber. Às vezes a pessoa se doa demais para uma determinada pessoa e aquela pessoa não consegue retribuir na mesma medida e ela se sente desequilibrada. E isso faz com que o relacionamento não flua, tá? Então, assim, a gente sempre tem que dar e receber na mesma medida. E respeitar isso, porque nem sempre as pessoas têm tanto para oferecer como a gente em determinados aspectos. Às vezes elas têm em outros aspectos. Então tem que ter esse equilíbrio em tudo, tá? Então o equilíbrio é a terceira lei do amor, né? Uma outra pergunta, gente, que me fazem. Eu posso fazer uma constelação para o meu irmão? Meu irmão está precisando tanto? Não. Nós só podemos constelar por nós mesmos, para nossa vida, ou filhos biológicos, tá? Se você tem um filho e ele tem um problema, tem um problema de vício, meu filho tem um problema de vício e tal,
e ele não vem constelar. Você, como mãe ou pai, pode constelar pelo seu filho. Irmão, namorado, marido, não. Cada um tem que constelar por si. Tá? Isso é uma pergunta que me fazem bastante. Tem idade para constelar? Não. Não tem idade. Só que eu sempre falo assim, né? Que nem criança tem que ter um pouco de consciência ali. Porque a constelação, ela trabalha muito em cima da consciência do que você vai ver, né? Então tá muito ligado a isso, tá? Então, às vezes, quando a criança é muito pequena, eu sempre prefiro que pai ou mãe constelem por ela, né? Agora, eu vou falar pra vocês, gente. Aí, então, aqui tá assim, tá? Então, os bonequinhos ficam na água, eles se movem e tal. Conforme eles vão parando, né? Aonde eles vão ficando, é que vão identificando os problemas a serem resolvidos. E é tudo alinhado, tá? E a pessoa tem que ir em paz, deixar fluir, deixar que as coisas aconteçam. E acontecem, gente. Podem acreditar que acontecem. Às vezes tem pessoas que chegam sem acreditar. Olha, eu vou fazer porque a minha mulher falou que é bom, não sei o que e tal. Quando chega aqui e faz a constelação, se acaba de chorar. Se emociona. Vê, consegue ver, fala, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. E aí as coisas começam a vir. E aí depois da constelação, as pessoas têm insights, sonham, elas vão buscar saber um pouco mais da família, vai completando. Porque constelar é completar, sabe? Então é bem interessante. Então assim, eu não me incomodo quando a pessoa vem sem acreditar. É importante que ela venha. Não é a crença dela que vai fazer o negócio dar certo ou não. E sim, ela estando ali e ela colocando no campo o que precisa ser colocado. Porque o campo vai mostrar o que precisa ser mostrado. E ponto. Tá? Então é isso. Aqui, quanto à constelação, é isso. Na água, né? E aí tem várias formas, né? Como eu falei, né? Tem grupo também, né? Que tem, é bem interessante também. Onde se escolhem os elementos ali que vão representar o pai, a mãe, ou enfim, quem precisar ser representado, tá? Deixa eu ver aqui pra vocês se tem mais alguma coisa. Então, gente, aí o pessoal também pergunta assim, Simone, eu sou de outra cidade, de outro país, posso constelar? Pode! A gente faz como aqui, ó, tô fazendo uma chamada de vídeo, aqui uma live. Vamos supor que se tivesse só eu e você. Eu coloco aqui o campo, eu pego os bonecos por você, nós fazemos toda a meditação, tudo que tem que ser feito e o trabalho é o mesmo, o resultado é o mesmo online. Então, se você não pode, de repente, vir presencialmente, dá para ser feito online e dá o mesmo resultado, tá? É bem bacana isso. Então, assim, gente, já estou encerrando aqui, mas eu só quero colocar uma situação para vocês. Por exemplo, uma pessoa que às vezes não consegue vender uma casa. E é a casa de família, de herança e tal. A gente olha no sistema isso. Até isso dá pra ver. E às vezes tem algo que tá amarrando aquilo. Tem sentimentos que amarram aquela venda daquela casa. Para que as coisas desmembrem, vão pra frente, né? Então a gente visualiza isso, alinha e até tenho aqui, ó, casinhas que, sabe, que representam. Aí tem o dinheirinho, ó. Um saquinho de dinheiro. Dinheirinho, tá? Tem carro, tem bebezinhos assim, ó, tá? Tem os símbolos, né? Então, assim, tudo que eu posso ter aqui para ajudar a gente a identificar e trazer e alinhar é feito e tá tudo ok, tá? E aí, pessoal? Me fala qual é o investimento? Bom, olha, varia bastante, né, de profissional para profissional, né? O meu atendimento, ele tá R$250, tá, hoje, né? Pelo menos por enquanto, este valor, R$250, tanto no presencial quanto no online. Eu falo para vocês, esse é o preço dele, do atendimento, porque o valor é resolução de problemas, é outro. É um valor assim que você não pode calcular, tá? Tem pessoas que falam assim, meu Deus do céu, se eu soubesse disso antes, eu não teria sofrido tudo que eu tô sofrendo. E é verdade. Indiferente do tema, é o mesmo valor.
indiferente do tema. Porque assim, ó, o tema não cabe a mim, sabe? Quando vocês chegam com um tema, quando vocês falam lá, Simone, vamos constelar? Tem data para tal dia e tal, eu vejo a agenda, a gente marca e tudo. Quando a gente marcou e você já me falou o seu tema, ali já se começa uma constelação, começa a se mexer num campo. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas chegam, né, no dia da constelação e falam assim, Simone, deixa eu te falar uma coisa, você acredita que ontem meu filho chegou e começou a perguntar isso, aquilo do avô, da avó? Teu campo já está trabalhando, já está agindo. Então, para mim, é indiferente o que você vai constelar. O meu trabalho vai ser feito da mesma forma, vai durar o mesmo tempo, o tempo que for necessário para se resolver sem pressa, tá? Então, é o mesmo valor para qualquer tema, tá bom? Tem mais alguma dúvida aí, gente? Oi, Anne, se eu associo com outras terapias? Sim, quando vejo necessidade, sim, tá? Tem algumas situações que a pessoa constela, eu gosto até de dar um tempo para aquela pessoa, né? Porque às vezes é muita informação e a pessoa vem e ela fica bem mexida muitas vezes, né? Porque assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e tal. Então eu dou um tempo para as coisas darem uma sentada, né? Quando a pessoa pode fazer o reiki, maravilhoso, porque o reiki ele te traz muito o pé no chão, a sua consciência de quem você é, o amor próprio, né? Então ajuda bastante. Quando a pessoa pode fazer também um reiki, eu indico sim, com toda certeza, tá? Ou tem outras situações, né? Quando é situações, por exemplo, de mulheres ali no sistema que tem a força do masculino muito forte em suas vidas e não conseguem sair daquilo. Então, de repente, um sagrado feminino para ter mais amor próprio, trazer a feminilidade, também indico, aí não sou eu quem faço, indico para as minhas colegas, né? Então, assim, depende, cada caso é um caso, tá? Então, assim, e é o que eu falo, não adianta a gente tentar adivinhar, né? Tem alguns terapeutas que falam assim, só na conversa a gente já entende. A gente entende o que está visível, o que é óbvio, mas muitas vezes o problema vem de tão longe que não é nada óbvio. Que aí a pessoa vai falar, meu Deus, eu não imaginava. Às vezes os problemas nós vamos lá atrás, naquele bisavô, naquele tataravô que fugiu da guerra, que sofreu na guerra, ou aquela bisavó que teve que fugir, teve que migrar. Coisas que a gente às vezes nem imagina, né? A gente às vezes nem imagina de onde vem. E a constelação vai mostrando, tá? Então é muito lindo, gente. Constelação é uma coisa lindíssima, porque traz a sua família, traz o teu sistema, não é de ninguém, e não é ninguém que está falando, não sou eu quem estou falando, é o teu campo que está mostrando, o que ele precisa te mostrar. E é muito lindo você entender a tua família, as tuas origens, de onde você vem, como era, e ter respeito por aquilo tudo, e o mais importante, gente, gratidão. Olhar para o nosso sistema com muita gratidão. Porque para e pensa, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então assim, chega disso, sabe? De falar assim, eu vivo dessa forma porque meu pai é assim, porque minha mãe me abandonou, ou porque minha mãe não tinha tempo para mim, ou porque o meu pai não era presente. Gente, eles te deram a vida. Eles te deram a vida. Você, como adulto responsável que é ou deveria ser, tem uma vida inteira pela frente para fazer diferente. Então, só gratidão. Só gratidão. Eles deram a vida. Sem eles, nada disso seria possível. E sem os seus avós também nada, sem os bisavós nada. E assim vai. Por isso que a gente tem que olhar. Olha com carinho. Tá? Deixa eu só agora fazer só um exercício aqui com vocês, porque tá acabando o nosso tempo aqui. Muita gente fala assim, como é honrar pai e mãe? Como é tomar pai e mãe, que tanto se fala? Como que eu vou honrar um pai que nunca esteve nem aí pra mim?
Um pai que eu nem conheço? Uma mãe que tentou me abortar? Uma mãe que eu nasci e me deu pra alguém? Como? Simples. Se não fosse ela e o seu pai, você não estaria aqui, certo? Então você vai fazer um exercício muito simples, mas muito libertador. Todos os dias, acorda, olha no espelho e fala assim: sou muito grata pela minha vida. Sou muito grata por estar vivo. E eu sou 50% pai, 50% mãe. Simples. Mas muito forte. Eles erraram. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu te garanto que foi tentando acertar. Ou foi por medo, ou por insegurança, ou porque eles não sabiam como fazer diferente. E pode ter certeza que eles fizeram o melhor por você. Então hoje, quem sou eu? Antes de ser a Simone Seixas, eu sou filha do José? Sou filha da Wanda. Essa sou eu. Desculpa me emocionar, mas é forte. Quando você entender isso, colocar dentro do seu coração que o teu pai e a tua mãe fizeram o melhor que eles podiam fazer. Eles fizeram o que eles sabiam o que eles podiam fazer com você. E muitas vezes, ficarem ausentes foi a forma de te proteger. Então pensa nisso com muito carinho. Olhe para o teu pai e tua mãe com muito carinho e com muita gratidão, tá? Rapidinho aqui, saber a história da minha família para poder constelar. É bom que você saiba, mas se você não souber, o campo vai te mostrar muita coisa. E aí você pode ir atrás depois disso, do que realmente vai importar, tá? Então, gente, façam esse exercício. Vocês vão ver como é libertador, porque mãe é o sucesso da vida e pai é quem te leva para a vida. Seja honrosos a eles, vamos honrar a eles, porque isso é bíblico, honrar pai e mãe. Honre eles que a vida flui. E seja responsável pela sua própria vida, tá? Agora, gente, eu preciso aqui encerrar, mas eu não posso encerrar sem agradecer muito vocês por essa live, por vocês terem comparecido. Vai ficar gravado, eu vou deixar gravado. Mas eu quero muito falar pra vocês que eu tô com uma equipe, que se vocês me conhecem sabem como eu sou um zero à esquerda no Instagram, internet e tudo mais. Mas eu tô com uma equipe tão maravilhosa, a CR8, tá? São eles que estão mexendo no meu Instagram, vocês que estão perguntando. São eles que estão fazendo todo o meu processo de profissionalismo no Instagram. E eles são incríveis. Eles entregam não só o trabalho, mas a dedicação, o amor deles. E eu queria muito agradecer a CR8, tá? Então, assim, se vocês aí da CR8 estiverem me vendo, gente, coloquem aí fixado o Instagram de vocês, para quem quiser mexer em Instagram e ter um pessoal que, né? Como se eu sozinha não conseguiria fazer o que vocês estão fazendo. Eu sou muito grata. Sou muito grata a tudo e sou muito grata a vocês. Gente, muita gratidão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito, muito, muito mesmo, tá? E eu vou colocar lá uma caixinha de perguntas no meu Insta. E aí vocês vão fazendo as perguntinhas e eu vou respondendo lá. Porque senão a gente vai ultrapassar o nosso tempo aqui. Gratidão, gente. Espero poder ter ajudado um pouquinho pelo menos, tá bom? Beijo grande, boa noite.